Olá, professoras e professores, sejam todos muito bem-vindos ao programa Sala de Professor. Vocês já sabem, dia de Sala de Professor é dia de trabalho interdisciplinar e hoje o programa vai falar de um assunto muito especial, vai falar da vida, dos elementos básicos da vida. Nós vamos falar de química. E os alunos muitas vezes têm uma imagem curricular da química, aquela imagem, digamos, dos livros, dos cálculos, dos tubos de ensaio. Eles esquecem que a química também é a base da vida. Os elementos, as trocas e as combinações entre eles é que nos permitem viver. Esse é o assunto principal do documentário A Química da Criação, episódio da série A Química de Quase Tudo. Nós vamos explorar o elemento químico básico de toda a vida, o carbono. Com enorme capacidade de combinações, o carbono é o elemento que permite o surgimento de moléculas muito mais complexas. Moléculas como o DNA, o código da vida. Vamos descobrir também como os seres vivos se comunicam por meio da química, os feromônios. É isso mesmo. A comunicação química é essencial para a reprodução de várias espécies. E quem vai trabalhar com esse tema são os professores João Roberto Mazei, de Química. Tudo bem, João? Tudo bom, Valmir? Seja muito bem-vindo. Eu sei que você Obrigado. É conhecido como Mazei, né, entre os professores, entre os alunos também. Verdade. Hoje nós vamos falar bastante de Química. Vamos sim. O professor de Biologia, Durval Barbosa. Tudo bem, Durval? Tudo bom, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo ao Obrigado. Nosso programa. E o professor de Filosofia, João Luiz Muzinati. Tudo bem, João? Tudo bem, Palmeiras? Seja muito bem-vindo também. Aliás, os três professores são muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. E nós vamos começar falando de química. O professor tem dificuldade até de selecionar uma temática, porque são tantas, né, Mazei? Sem dúvida. Muitos assuntos abordados, assim, de maneira que a gente teve que pensar alguns temas para falar. Porque tem muita coisa para se falar no documentário. Tá certo. Bom, em biologia, então, nem se fala. Apesar de ser de química, é uma química que está ligada à vida. É verdade, os professores de biologia vão ter muito o que falar nesse documentário. É muito especial prestar atenção naquele experimento do Miller, do Urey, que recria aquelas condições da origem da vida, que é muito interessante. Verdade. Mas tem gente que está olhando hoje o programa e dizendo, filosofia? Dá para usar esse documentário em filosofia, João? Dá, Valmir. Esse documentário tem muito sobre a vida. Vamos permitir que os nossos adolescentes pensem na vida. Quando é que existe a vida? Como é a nossa vida? Será que nós somos livres para escolher, de fato, a nossa forma de viver? Podemos falar muita coisa em filosofia nesse sentido. Verdade. Uma coisa eu tenho certeza. Você é livre. Livre, sim. Livre para poder gravar esse documentário e usar na sua sala de aula. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Bom documentário para todo mundo, porque nós já voltamos com o programa Sala de Professor. Até já. Bem, eu quando assisti o vídeo a primeira vez, né, você cria uma série de ideias. Como é que eu vou apresentar isso para o aluno? Como é que eu vou conversar com eles em sala? Mas aí eu tive uma ideia e exibi o vídeo em sala de aula. E é engraçado que quando você exibe o vídeo em sala de aula, muda tudo. E você vê o interesse do garoto depois da aula de Mazei. Como é que eu compro isso? Isso existe? Qual é o segredo disso? Isso é um milagre? Como é que eu faço? Quero aprender fulano, será que eu consigo? O adolescente tem essa necessidade, ele está aprendendo um monte de coisa, ele quer que deem orientação, quer que deem certezas. A biologia não tem muita exatidão, a biologia vai ter alguns trabalhos que são mais probabilidades, você tem possibilidades de coisas acontecerem, mas você não tem essa regra. Mas quando a gente vê o próprio mundo da ciência, a gente vê que isso também é um desejo humano. Quantos pensadores, quantos cientistas não morreram buscando uma fórmula unificadora? Parece que o ser humano quer realmente uma verdade única ou que consiga abranger tudo. E a gente podia mostrar isso. Nós retornamos com o programa Sala de Professor. O trabalho de hoje será realizado a partir do documentário A Química da Criação, episódio da série A Química de Quase Tudo.
Depois do documentário, vocês viram um pouquinho do trabalho dos nossos professores. Legal, né, gente? Esse encontro entre os professores é essencial para um trabalho interdisciplinar. É assim como o carbono para a vida. Sem a troca de ideias e experiências, o trabalho interdisciplinar não ganha força. Ele não sobrevive. Agora a gente vai fazer um breve, mas breve intervalo mesmo. E já voltamos para conhecer o trabalho dos professores. Não saia daí, hein? E o Sala de Professor está de volta. Hoje estão participando do programa os professores João Roberto Mazei, Durval Barbosa e João Luiz Musinati. O assunto de hoje, a química da criação. Bom, a química da criação tem que quase começar com biologia, apesar de ser química, tem que quase começar com biologia obrigatoriamente, né, Durval? É verdade. Como vocês puderam ver, é um documentário muito rico em assuntos, uma diversidade muito grande de tópicos, de temas que podem ser trabalhados, desde temas que são muito abrangentes, né, como a origem da vida, né, com abordagens da ciência, da filosofia, da religião, o que é vida, né, quando começa a vida humana, até mesmo muitas oportunidades para nós aprofundarmos uma série de conceitos, de assuntos específicos de cada disciplina. Trabalharmos questões como sexo, as questões de liberdade de escolha, de determinismo biológico. Então ele dá uma oportunidade muito grande para a gente desenvolver um trabalho interdisciplinar. Agora, é preciso tomar algum cuidado. Existem algumas pequenas falhas, talvez, de tradução, alguns conceitos que estão trabalhados de forma um pouco superficiais, que vale a pena dar uma olhada na ficha que nós produzimos para identificá-los, né, e ter Fala de um certo deles, cuidado. assim, só para a gente ter uma Existe uma confusão de um termo específico da biologia, lá, que é partenogênese, uma forma especial de reprodução,